Eu nasci em Aracaju, em 01/07 de 44. Sou aracajuano, filho de professores. Meu pai nasceu na Bahia, em Canavieiras, e veio para cá e começou a vida como professor, faleceu como professor. E minha mãe de Maruim, Sergipana, e também professora. Ambos professores de línguas. Minha mãe, Glorita, Portugal, ensinou principalmente francês, e meu pai ensinou em colégio francês, inglês e espanhol. Mas em casa, onde ele dava aulas de fim de semana e todas as folgas, ele sempre estava com os amigos, ex-alunos e alunos. Ele ensinava, além disso, chegou a ensinar alemão e russo, isso em casa. Então eu nasci quase dentro de um colégio, né? Morava na Praça Camerino, nasci na Praça Camerino e morava ali perto. Hoje a casa está derrubada pelo museu do museu nosso. Estudei no Colégio Tobias Barreto, famoso Colégio Tobias Barreto, já com a direção de professor Alcibiades Melo de Laboas, grande diretor do colégio nesse estado, onde o estado deve muito a ele. E estudei lá até terminar o científico para depois ir para a faculdade. Nesse período de colégio, nós sempre tivemos participação na parte cultural, né, que tinha a Aliança Francesa, a Aliança Francesa já era, tinha a Sociedade de Cultura Artística. Eu já adolescente já estava lá presente, assistindo às apresentações todas, muito ligado. E também estudei com a professora Maria de Guimarães, estudei piano. Uma professora Maria de Guimarães era esposa de um professor de matemática, professor Gesteira, conhecido professor, inclusive foi meu professor de matemática. E estudei piano nesse período já nos últimos anos, científico, fomos convidados, enfim, e juntamos, principalmente com Luiz Daniel Baroni, a criação de uma academia Sergipana Gilberto Amaro, onde tivemos participação como secretário nas direções durante algum tempo. Então essa foi minha infância e adolescência, a minha formação. Livro não faltava para ler, né? Além do estudo de colégio, a minha dedicação fora, na área que eu gostava de arte, de cultura, de cinema. Fui um amante do cinema até hoje. Isso, teatro, música, e isso estava sempre na minha agenda, me preparando para chegar à universidade. Eu tinha uma família de professores, inclusive a minha irmã também que me ensinou, faleceu nova, e a família de professores não. O que aparecia na minha frente era ensinar, né? Então, quando eu estava já no final do curso científico, aí o meu pai doente, o colégio, o professor Alcibiades me chamou para ficar responsável. E ele já estava, em alguns momentos, eu ficar responsável pelos alunos, as salas dele. Então, eu estudava no colégio e dava aula no colégio.
dava aula de inglês, que até hoje eu não aprendi direito. Mas eu ensinei inglês, aquela parte básica de inglês. Eu fui professor lá e fui professor de um colégio noturno, era o Silvio Romero. Funcionava na parte do colégio estadual à noite. Era o Silvio Romero, um pedaço era ocupado pelo Silvio Romero. Senec, do grupo acho das origens até Propriá, estava no meio, Propriá fizemos o vestibular, passamos em medicina. Aí Caetano e Eduardo Garcia disseram, vamos fazer um pré-vestibular. E me chamaram para ensinar biologia. Bom, eu escapei do inglês e fui ensinar biologia. Comecei a ensinar biologia. Pouco tempo depois fui convidado para ensinar no Ateneu, no Colégio Estadual, ensinei. E com pré-vestibular. O pré-vestibular deu nome a gente e tal, e a família, minha mãe era catedrática do Colégio Estadual. A direção então me chamou para ensinar lá. E eu fui ensinar biologia no Ateneu. Então ensinei biologia, terminei ensinando também no Tobias, Ateneu e o pré-vestibular. E teve um período que eu ensinei também no Arco-Cesar. O meu vestibular, a influência de escolha de medicina, isso é sempre difícil. Então, eu sempre acho que tem influência na família, porque o meu tio, Magela, Geraldo Magela, era médico cardiologista, irmão de minha mãe, né? Tinha essa influência, sempre o admirei como um profissional, e também o sogro dele, e nisso, talvez seja a maior influência para ter escolhido medicina. E sempre foi, talvez, eu vi assim, meu pai nunca foi de dizer a nenhum filho, nem minha mãe também, o que é que devia fazer. Eles sempre deixaram a nossa criação foi com muita liberdade, né? Minha mãe até reclamava um pouco do exagero da liberdade que meu pai dava a gente. Mas eu sentia que, quando eu dizia que ia fazer medicina, eu via que ele ficava contente com isso. Entendeu? E me preparou, inclusive, para fazer a parte de línguas, né, do vestibular. Ele faleceu, infelizmente, na véspera do meu vestibular, um dia antes. Mas ele me preparou e ele queria que eu fizesse alemão, né? No vestibular eu escolhi alemão. Foi o primeiro que fez e o último. Depois tiraram a língua. E aí fiz o vestibular aqui. Eu sempre digo que tive a Faculdade de Medicina, a criação da Faculdade de Medicina aqui para mim foi uma bênção, né? Porque sempre quis fazer medicina e eu começo o científico quando começa a Faculdade de Medicina. Eu sou da terceira turma, né? Então eu estava no primeiro ano de medicina quando começa, primeiro, segundo ano de medicina quando começa a escola. Quer dizer, nas condições de saúde já de meu pai e tudo, dificilmente eu iria estudar fora. Eu tenho duas irmãs que estudaram fora, na Bahia. Mas já seria muito difícil, né? Então, eu queria escolher outra área. Mas foi quando juntou a vontade e aparece a Faculdade de Medicina criada por Luiz Garcia, Antônio Garcia, e aí foi para mim uma beleza, porque fiz o vestibular aqui, me formei aqui, sou da terceira turma, inclusive nós somos uma turma de 11,
com excelentes colegas, que alguns ainda trabalhando na ativa. Mas foi uma escolha onde havia influência de família e houve a coincidência. Eu sempre digo que a importância da criação da nossa faculdade de medicina para o Estado, para nós, estudantes aqui, né? Nós tivemos vários que se formaram na Bahia, um pouco menos em Pernambuco, não era a escolha maior a Bahia. E essa escolha se devia a não ter a nossa faculdade. E o número que podia fazer fora era um número pequeno. Pessoas que tinham da classe média alta, que podia estar estudando fora. Era um esforço muito grande para a família. Aí se cria uma faculdade aqui, lógico que desacreditada pela sociedade, né? Todo mundo, eu ouvia muito a história de que quando eu estiver doente eu pego um avião, ou pego um ônibus e vou para fora, porque médico daqui eu não vou. Hoje nós invertemos. A grande medicina de Sergipe hoje é feita pelos médicos daqui, que é da nossa faculdade de medicina e depois agora também da UNIC. Mas foi essa coincidência ali. Então fizemos o vestibular. O vestibular na época difícil, porque hoje tinha, né, depois de certo tempo, nós tínhamos 20 vagas, mas o vestibular era eliminatório. Então, a primeira turma foram 7, na segunda 18, na minha 11. Até que o Ministério botou o pé, são 20 vagas, tem que preencher as 20. Então deixou de ser eliminatória. Mas era um vestibular difícil. Mas o número era pequeno. Mas pequeno é o número de vagas pequeno também. Acho que na minha época nós tivemos uns 70, 75. Então era eliminatória, porque você tinha dificuldades de comprar um vestibular fácil. O português era exigente. Tinha dissertação, era uma dissertação, mas era bastante exigente. Depois nós fizemos vestibular e aí começamos. Era uma faculdade com dificuldades, não podia ser diferente. Quando eu escuto às vezes dizer, a de lagarto está faltando isso, faltando aquilo outro. Eu sei, não, tu sabe que a nossa sempre esteve faltando muito mais. O que nós tivemos que nos ajudou muito foi a ida para o Hospital Cirurgia. O Hospital Cirurgia, criado por Dr. Augusto Leite, aceitou, abraçou a Faculdade de Medicina. A construção do Hospital Cirurgia tinha todos os aspectos de que era construído esperando um dia ter uma faculdade. Talvez fosse o sonho do Dr. Augusto. A faculdade vai para lá, então nós passamos a ter um hospital inteiro nas mãos da gente. Não durou isso a vida toda. Mas, então nós tivemos um curso que podia ter dificuldades de início, de material e tudo mais, mas o material humano nós tínhamos. Então a gente acompanhava o pronto-socorro, extraoficialmente, mas nós acompanhávamos já logo que entramos na faculdade. Nós estávamos ali rodando o hospital. E quem gostava virava rato de hospital, e é uma grande fonte de aprendizagem.
Então a gente rodava, não tinha... alguns anos depois é que o hospital começou a exigir, por questão de pagamento, a limitar o número de leitos, a limitar o número o espaço. O hospital passou a limitar o espaço. Mas antes disso não, eu examinava pacientes, mesmo na ala particular. O professor médico daqueles pacientes particulares levavam a gente, apresentava a gente. Eu cansei de examinar pacientes de Dr. Zé Augusto Barreto. Ele levava a gente, apresentava e dizia o que é que nós estávamos fazendo, e aí os pacientes aceitavam. Nós tivemos uma vida de hospital que foi muito importante na formação dessas primeiras turmas, dentro de dificuldades. Mas há grandes professores dedicados, né? Nós pegamos uma turma, quando nós entramos não tinha a faculdade, não tinha ainda a universidade. Então, eles não recebiam, né? Não tinha ordenado, entendeu? Não tinha ordenado. Eu me lembro que um dos professores, se não me engano, deve ter sido, acho que Garcia Moreno, a esposa teve algum problema, foi internada no hospital. Aí, na hora do pagamento, ele disse, não tem problema, desconte do que eu recebo da faculdade. Garcia Moreno sempre foi brincalhão. E foi assim que nós criamos uma faculdade, os professores sem ganhar, mas muito dedicados. Antônio Garcia é o exemplo disso. Lá dentro, depois daquela parte básica, a parte inicial, que é uma continuação dos cursos básicos, aí entramos na parte de clínica. E dentro da escola nós tivemos até às vezes dificuldade de ainda encontrar professores, dependendo da matéria que os anos iam chegando e precisava da matéria tal e ia conseguindo. Até que nós chegamos a ter todas as matérias e tudo, com professores, tudo sem nenhum problema. Minha turma é uma turma de 11. Nós somos 10 vivos. Faleceu o ano passado o nosso professor Caetano 40. Caetano já era formado em farmácia, era professor de química no colégio, no Ateneu e no Tobias, e foi professor de todos nós, os 10. Né? Os 10 foram alunos de Caetano e colegas de Caetano na faculdade. Esse faleceu, era mais velho que a gente, depois teve alguns problemas de saúde. Mas Caetano 40, Eduardo Garcia, que foi reitor, entendeu? Nós nos consideramos todos irmãos. Eduardo era um irmão. Eduardo, o mais inteligente, né, e o mais estudioso, talvez, da turma. Talvez não, mais inteligente e mais estudioso. E excelente oratória. Cultura, oratória. Eduardo, quem foi aluno de Eduardo sabe como ele era preparado. É preparado. A minha turma, Hollenberg, que é neurocirurgião, neurologista, ele, por problemas na Revolução, ele foi para a França, terminou, quando liberaram, né, ele voltou para o Brasil, ficou como professor na Universidade Federal da Bahia, aposentado. Antônio Santana, psiquiatra, trabalhou aqui, depois foi para São Paulo, hoje continua trabalhando em psiquiatria, hoje na Cidade Verde de São Paulo, na capital. Passou
épocas, durante alguns anos no interior. Ele continua trabalhando. Aguinaldo, que se aposentou ano passado, obstetra, né? Um grande obstetra, talvez é o segundo, acho, da turma em obstetrícia, da turma que saiu de medicina. Vou entrando com o nome das mulheres. Margaridinha, pediatra dos meus filhos e meus netos, continua na atividade, né? Todos nós conhecemos Margaridinha, Margarida Franco, Margarida Diniz. E o Décio Caldas, né? Da clínica, e continua em atividade, bastante conhecida como ginecologista, com cursos na França, e muito preparo. E o Décio, Maria Selma, trabalhou muito na área de saúde pública, na medicina dos interiores, na medicina social. Lícia Vilieves, Lícia é ginecologista. Délia Manildes, esse Manildes é o nome do esposo. Délia é ginecologista também. Né? Délia fez ginecologia e trabalhou ainda aqui, mas com o casamento ela foi para Salvador e lá ela trabalhou até pouco, ainda está trabalhando. Délia. Isso mesmo. Ela continua no trabalho. E essa turma nasce, é a terceira turma de medicina, nasce aqui, né? Se cria aqui, faz a medicina aqui. Alguns com a mesma dificuldade que eu também teria de fazer fora. Né? De origem de classe média baixa, que não teria condições de fazer medicina fora do Estado. E graças a Deus, graças à faculdade, a faculdade presente aqui, nós nos formamos. Naquela época, a pós-graduação estava começando. Estava começando. E aqui não tinha pós-graduação, né? Mas nós acompanhávamos já os professores, como, no caso, eu acompanhei o professor Delson o tempo todo. E o Eduardo acompanhava o Lorival Bonfim, sempre ligado à parte de física, biofísica. Aguinaldo era um filhote de Dr. Hugo, entendeu? E assim fomos Margaridinha com o Dr. Machado, e assim nós fomos nos formando e já exercendo a medicina quando terminava. Né? Foi assim, quando eu terminei, já comecei a trabalhar. O professor Delcio me convidou a ficar trabalhando com ele. Era um título que não era oficial, era professor convidado. E eu dava aula, acompanhava ele, ajudava ele nas aulas dele. Isso logo eu me formei. Eu entrei em medicina em 73, 73, me formei em 68. 63 e me formei em 68. Nós vamos fazer esse ano já 54 de formado.
54, formado esse ano, fim de ano. Está longe ainda, meio ano. Ainda tá. 54. Então, eu comecei a exercer medicina, a dermatologia, o professor Delcio sempre me dando apoio como aluno, depois me dando apoio como profissional. Quando eu tinha qualquer problema, qualquer broncazinha, o professor Delcio. Aí levava para ele olhar também e assim fomos. Ele sempre me dando apoio. E me convidou. E eu vim abrir a vaga para professor de dermatologia, que já tinha me chamado para outras que não tinha, em 1972, foi quando eu fiz o concurso e fui nomeado em 1973 para a faculdade. Esse ano seria já 50 anos, mas oficialmente, porque extraoficialmente eu já estava lá dentro já há mais tempo, em 68. Em 69 eu já estava ajudando. Eu então comecei a ensinar oficialmente em 73, né? E passei por um número enorme de alunos, né? Você pode calcular. Eu vim me aposentar. Fui aposentado. Na mesma semana, eu e Eduardo Garcia, né, fomos aposentados pela idade, pelos 70. Mas eu acho que já estava na hora certa. E nesse aposentado, eu tive desenho, quando passaram a ter 2 turmas, então, centenas de alunos. Centenas de alunos. Eu calculo que passaram por mim mais de 5.000 médicos. Em torno disso. Fui dedicado, e por isso, talvez, quase praticamente todas as turmas que estudaram comigo eu fui homenageado. E estive presente, só não tive presente quando eu estive doente, mas estive presente em praticamente todas as formaturas, porque sempre me emocionei como se eu estivesse me formando, porque te acompanha esses meninos, eles chegam sem saber nada, né? Sai já falando, sai já com aquela cara de doutor, depois vão complementar, fazer seus cursos. Depois a gente vê essa vida deles lá fora trabalhando. Isso sempre me emocionou. O ato de se formar, o ato de estudar, de chegar lá, alcançar lá. Às vezes eu até pedia muito aos meninos, eu vou à formatura, eu gosto da formatura, agora gosto mais ainda quando ela é barulhenta. Eu não gosto dela muito organizada. Eu gosto de estar ali e de vez em quando estar rindo. Extravasamento de alegria, a forma de estar ali. E aí ele sempre dizia, eu garanto ao senhor que vai ter barulho. E assim acompanhei um número enorme de turmas de medicina. Já no terceiro ano, quando nós tivemos a dermatologia, com o professor Delcio Calheiros, eu já comecei a pensar na dermatologia como especialidade para mim. Comecei a acompanhá-lo logo depois que terminou o curso. Continuei, falei com ele e continuei assistindo às aulas dele, teóricas e práticas, quando eu tinha tempo. A prática era mais fácil, era dia de sábado, eu estava sempre lá. E eu acompanhei até me formar, eu ia. E a admiração. O professor Delcio era competência, professor muito competente e compromissado com o ensino. Tinha compromisso com. Então,
Isso me admirava muito. E a matéria que eu sempre admirei também, e depois fui me apaixonando pela dermatologia. Até hoje eu sou um apaixonado pela dermatologia. Mas a influência do Dr. Delcio como professor foi enorme, foi completa. Essa influência, realmente um professor muito presente e também um professor que valorizava o aluno. Entendeu? Ele era sempre... Veja que ele usava sempre de chamar a gente doutor e doutora. Os alunos, liga doutor, sempre com muita educação. Preparo, educação, compromisso. E nós tivemos professores com muito compromisso mesmo. Todos com compromisso. Porque o professor que podia, não, eu tenho um título, eu sou professor da Faculdade de Medicina, professor da faculdade na época, e podia não ir lá. Né? Mas não, todos estavam lá. Eu fiquei ensinando e me preparando, porque ensinar é uma forma de você aprender. Se o aluno não aprender, pelo menos eu aprendo. Entendeu? E ensinei biologia, ensinei inglês, ensinei biologia e terminei na dermatologia. Comecei já logo cedo, comecei a ensinar. Foi quando veio o concurso, eu fiz então passei e fiquei ensinando. Mas sempre achando que eu precisava sair, né, tomar outros ares. E aí, em 75, né, eu me preparei para fazer a especialização e mestrado no Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade ímpar de conhecer o professor Silvio Fraga aqui em Aracaju. O professor Delcio me convidou para um jantar onde estaria o professor Silvio. Era o primeiro mestrado no Brasil, era de professor Silvio Fraga, no Rio de Janeiro. Foi ele que montou, onde tinha a especialização e tinha o mestrado, que as outras ainda não tinham. Já tinha especialização em São Paulo. Conversando, me interessava mais era o mestrado na época, e conversando até com ele aqui, ele me disse como era que ia fazer, como era o serviço. Fomos para lá, fizemos a prova, tinha uma prova para entrar, não era assim tão fácil, porque tinha vagas, 5 vagas para a especialidade, né, para mestrado. E tinha um número maior para especialista. Então, eu fiz essa prova e ficamos lá durante 2 anos e pouco. Nisso eu já estava como médico do NPS aqui e médico do Estado. Quando eu viajei, eu estava com licença desses 2 empregos e da universidade. Eu também já estava na universidade. Esse é um tempo realmente de aprendizagem no Rio de Janeiro, né, com professores bons. Eu fui aluno do professor Silvio Fraga e grandes outros professores, o professor Absalom e grandes nomes da dermatologia do Brasil. A ida para o Rio de Janeiro foi muito, muito boa para mim. Porque abre mais isso, a gente sai um pouco da rotina, vamos ver outra rotina. O doutor Delcio depois entrou na parte administrativa, fiquei
sozinho, com ele, mas ele já mais na parte administrativa, depois ele ficou só na parte administrativa e se aposentou. E eu então fiquei um tempo sozinho, até que encontrei uma das pessoas estudiosas que eu conheço, estudioso, sério, muito ético, e um lutador pela medicina e pelo mundo social. Ele gosta da parte política, mas lá na faculdade não era isso, era Emerson Ferreira. Então, Emerson, que foi funcionário estudou Química num período, funcionário da faculdade, da universidade, e depois, então, faz medicina e me acompanha na dermatologia, faz também mestrado e doutorado em micologia, ficou ensinando, e me acompanhou na dermatologia, e como ele passou a ser professor da microbiologia da área de lá, ele veio, nós trouxemos ele para cá e ficamos um período grande juntos. Excelente colega, excelente profissional e muito sério, muito ele não podia nunca ser político, porque não está no padrão dos políticos que nós temos por aí. E Emerson me acompanhou. Quando o Dr. Delcio se aposentou, ficou a vaga e entrou então um ex-aluno e filho de uma que foi minha aluna também, inclusive no colégio estadual, e colega de minha esposa, a doutora Sônia, que é dermatologista, a doutora Sônia Santana, e entra então Bruno Santana. E com a minha aposentadoria, entrou Pedro, também filho de uma ex-aluna e dermatologista, que é Isabel. E de Paulo, que foi meu aluno também, Paulo Amado, Pedro Amado. Também excelente profissional, excelente professor e gestor. Ele tem muita habilidade, né, na formação, na parte administrativa. Pedro. E aí também comecei a me envolver na sociedade, nos congressos, né, brasileiros. Não fui logo participar de congressos, logo, de congresso brasileiro. Regionais, sim. Existia uma Bahia, a Triangular, que começou Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Mas logo que eu entrei, que eu comecei aí começou Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Essa Triangular, depois logo Bahia, Alagoas, e é Paraíba. Depois veio a regional. Aí entrou Sergipe, entraram os outros estados. Eu já participava, mas eu só fui mesmo ao Congresso Brasileiro em 1973, em Guarapari. Foi o primeiro Congresso Brasileiro. Daí em diante, faltei pouco. Só agora com a pandemia, que nós não tivemos congresso brasileiro, mesmo online nós não tivemos. Vamos ter agora. O de São Paulo estava marcado para 2020. 2020 e 2021 nós não tivemos. Mas comecei a participar das reuniões, dos congressos e dos cursos, né? Sempre tentando me preparar. Principalmente porque eu era professor. E eu acho que o professor não pode bobear. E não pode ficar parado. Ele tem de investir na formação, no preparo. E a dinâmica é enorme. Sempre que eu estou com os meninos, eu digo, vocês não sabem. Para fazer prova e tudo mais, estudei o que tinha de estudar.
em 1972, né? Aí, para fazer a prova de título, tinha de estudar tudo. Mas em 75, 76, em 77 eu fiz isso, 75, 76, 76, 77. Em 78 fiz a prova de título. Os meninos não sabem hoje que de lá para cá já são dezenas de doenças novas. Então, se eu tivesse parado, não, eu já tenho uma prova de título, eu estou preparado já, não preciso mais estudar. Já conheço tudo. Aí estava acabado, porque o que há de novo, de doenças, não estou falando nem de tratamentos novos, né, de drogas novas, de medicina, né, ela é dinâmica, é cada dia mais. Então, sobretudo o professor tem que estar. Os alunos sabem quando você está se preparando ou não está. É a mesma coisa que Rubinstein dizia no piano. Rubinstein dizia que quando ele não estudava piano um dia, ele sabia. Quando ele passava 2 dias sem tocar, a esposa sabia. E quando ele passava 3 dias, o público sabia. Não tem jeito, a gente vê logo. Quando eu estou assistindo alguma palestra ou alguma jornada, eu vejo, a gente sente se a pessoa está atualizada ou não. E vê, porque o vocabulário muda. Entendeu? O vocabulário muda, as doenças mudam, os diagnósticos mudam, os tratamentos mudam. Você pode até continuar com um tratamento que você se preparou antes, né, e sabe que aquilo vai dar um resultado, sempre deu resultado, mas você tem de falar e citar os novos, os outros que estão sendo feitos. Não é isso? Então, a gente não pode estar desatualizado. Desde cedo, me envolvi muito na parte de sociedade regionais. Sociedade, primeiro foi criada a Sociedade de Dermatologia Regional Bahia-Sergipe, que nós não tínhamos um número suficiente. Eu fiquei até como vice, durou pouco tempo, até que foi criada a regional daqui. E aí eu envolvi, fui presidente da sociedade aqui várias vezes, e começamos os cursos, as jornadas locais, fizemos muitas jornadas aqui. Eu comecei, hoje já esse ano vai ser a 30ª jornada. Essa ligação, então, com a Sociedade de Dermatologia, nós, então, em 75, com o jeito administrativo de Emerson, eu falo isso porque eu não tenho nenhum jeito de administração, nenhum. Eu odeio. Não só não tenho jeito, como não gosto. Eu sempre gostei foi de estudar meu piano, meu estudo. Na universidade, na faculdade de ensino, na universidade, eu só entrei na parte administrativa um período curto, por culpa do Dr. Delcio Calheiro, que eu não podia dar não. Então, eu fui vice dele no departamento, mas sabia que ele ia se afastar para ser diretor da faculdade e eu ia assumir. Aí eu passei um período de um ano, um terror, porque, olha, trabalhar com pares, ele disse, não dá, não é comigo, não tenho jeito para isso. Agora, coisa que não dá dinheiro, como academia, essas coisas,
Aí eu entro, participo das direções, a Academia de Medicina já participa das direções há muito tempo. Em 2005, com Emerson, Emerson, a parte administrativa que Emerson sempre teve esse jeito, criamos a pós-graduação, a especialização dentro da faculdade, mas dirigida, ligada à Sociedade Brasileira de Dermatologia. É ela que coordena. Ela acontece na universidade, mas ela coordena. Então foi em 2005. Eu estava já admirado, já 17 anos, né? Não me engano, 2005. 15, 17 anos. E nós temos a pós-graduação. Aí, na primeira fase foi especialização, onde nós tínhamos 2 por ano, e nós tínhamos a obrigação de passar na prova de título, uma prova dificílima, uma prova de título, nós tínhamos a obrigação de passar 75%. Já não era fácil você manter esse nível. E eu acho que nós estamos bem acima dos 75% até agora, mas bem acima mesmo. Então nós já estamos com um número razoável de dermatologistas criados no serviço. Em 2005, eu não tenho uma data aqui, não tive tempo de olhar, quando é que foi criada a residência mesmo. Era o curso de especialização. E na residência nós passamos a ter 3. Eles pedem muito para ver se não. Aqui pedem muito para botar 4, mas não tem espaço. O grande problema nosso lá não é nem pessoas para ajudar, professores, é falta de espaço. E o curso, então, de residência, de especialização, que já formamos, Ceará 3, a Paraíba 1, Pernambuco acho que foram 2, Alagoas também uns 2, um bocado aí da Bahia e um bocado daqui de Aracaju, de Sergipe. Nós estamos prestando um serviço à sociedade e hoje com um apoio muito grande da universidade e hoje do Ministério da Educação, né, foi criada mesmo a residência. Então, a minha aposentadoria em 70, eu digo, acho que eu não fiquei doente, né, nem briguei porque o Supremo passou para 75 dele, porque eu continuaria no mesmo ambiente. Né, no mesmo ambiente. E sem mais o curso de graduação, sem levar nas costas o curso de graduação. Porque o curso de graduação já estava perdendo a beleza. Né? Ele foi espremido. Na universidade, na faculdade, eu sempre dizia assim, você só podia dizer o nome seu e se despedir, porque já tinha terminado o curso. Né? Foram espremidos de uma maneira que quase... Nós temos 2 professores e ficam se batendo no outro porque não tem. Tem turmas que não tem aula. Né? Não tem espaço, não tem isso, não tem aquilo outro. Aí já estava perdendo a beleza. Eu digo, estava na hora mesmo de eu me aposentar. Não é porque eu até que me adapto às mudanças, às coisas, mas chegou um ponto que a mudança é tão grande que eu já não estava reconhecendo. Mas eu tinha o mesmo caminho que eu saía da Atalaia lá para o HU, eu continuaria usando. Entendeu? O mesmo caminho, usando
na residência, onde eu continuo. Eu faço isso pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e faço isso por mim, porque eu continuo com aquela obrigação de estudar, né, de continuar lendo. Então é uma satisfação muito grande estar com eles. Nós temos 9 residentes, 3 R1, 3 R2, 3 R3. Domingo, na segunda prova do curso do título de especialidade, nós aprovamos os 3, né, nesse domingo. Aí fica olhando que eu me lembro aí um político que disse, porque toda universidade tem que ter o número de residências igual ao número de formandos. Não existe isso. E ele, acho que ele pensa que um professor, porque acho que ele, eu sei qual foi o motivo que ele disse isso, é que ele não estudou mesmo. Na época da residência ele não estudou. E aí, como é que você vai ter uma residência de dermatologia? Com tanta gente assim, você precisa de... A dermatologia hoje cresceu muito. Não é aquela dermatologia clínica que eu gosto, que eu chamo eu sou dermossauro, né? Não é mais essa dermatologia. Ela tem subespecialidades. Inclusive a cirurgia, onde Bruno é o que mais hoje lá dentro que está fazendo. Hoje nós temos a parte estética, a parte cosmética. Hoje é quase uma subespecialidade de psoríase. Nós temos o serviço de psoríase. Nós temos o serviço de dermatologia pediátrica. Nós temos lá dentro o de hanseníase, onde nós atendemos hanseníase. Então, você não tem um professor para tudo isso, nem 2 professores para tudo isso. Nós temos os preceptores, que estão ligados à universidade, mas nós temos os preceptores, né, que não têm a menor remuneração, eles estão ali para ajudar. É uma pergunta dificílima. Eu me lembro, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, falando em algumas dessas reuniões, que medicina não é sacerdócio. Sacerdócio é outra coisa. Medicina é uma profissão igual a todas as outras. Eu não vejo assim. Medicina mexe com o físico e a alma das pessoas, né? Eu digo, a própria dermatologia. A dermatologia diz, então a dermatologia é só pele. A dermatologia a pele faz parte de um corpo. E um corpo que tem espírito, um corpo que tem alma. A medicina mexe com uma parte dificílima e que se integra a tudo que é o psíquico. Então, dermatologia. Então, você tem espinha, pronto, é acne, pronto. A acne mexe com a vida da pessoa, do jovem. Isso pode comprometer o futuro do jovem. Então, a medicina, eu acho que se ela não fosse sacerdócio, eu acho que não era medicina. Entendeu? E eu vejo que está se fugindo muito da medicina humana, né? O humanismo, né? Viver a pessoa e não a doença. E há essa preocupação que ele tem tido
na formação dos colegas. E com muito medo, porque a telemedicina, e vem aí as medicinas robóticas e tudo mais, com muito medo de que nós estamos fugindo e perdendo uma chance muito grande de fazer uma medicina que cura completamente a pessoa. Não é aquela medicina que passou a dor, mas é aquela medicina que vai ver por que tinha aquela dor. Muitas vezes a conversa e não remédio. Papoterapia. A papoterapia que a gente faz é conversar com o paciente, ver a situação. E aí eu me lembro bem de uma entrevista que nós fizemos, quer dizer, que eu fui convidado. No preparo nós não sabíamos para que era. Era um set, foi feito outdoors, São Lucas fez. E eu estava num dos, era eu, Zé Hamilton, e o Ider. O Ider dizia, um abraço, um aperto de mão. Né? O que pode fazer isso tudo? Eu continuo no sonho de que medicina é um sacerdócio e que se nós não fugirmos no preparo dos estudantes, dos futuros médicos, nós fugirmos disso, a tecnologia ela tem que ser adequada, tem que ser usada. Né? Quem é que vai jogar fora a tecnologia? A tecnologia é para ser usada, mas numa medicina humana. Uma medicina... Então é isso. E a dedicação. Qual é o profissional, né, que está em casa, tarde da noite, e levanta para ir atender um paciente que às vezes, muitas vezes nem é grave, mas que está preocupado? Né? Qual? Qual? Dificílimo, não tem hora. Então, eu tenho muito medo, por exemplo, do futuro, que você telefone, você tem um filho que está com febre, está doente, está tossindo, está com febre, e você telefone para o médico, para o pediatra, e ele liga, marque, veja a agenda e marque com a menina. Ou então a agenda é eletrônica. Não pode ser assim. Na hora está com febre, você traga agora. Então você não tem hora de almoçar, você não tem hora de jantar. Eu sempre digo, a gente sabe a hora que sai, mas não sabe a hora que chega. Isso você não vê todas as profissões assim. Eu tenho muito medo que ela perca o humanismo da medicina. E cabe a nós ainda, não só o exemplo dos antigos, né, que os meus professores foram todos nesse estilo, mas cabe o exemplo desses professores para a gente ter uma formação, para não perder esse caminho. Né? Eu tenho muito medo. A turma confunde tecnologia com medicina. Confunde tecnologia, coisa nova, como sendo uma substituição da forma de atender. A coisa nova é para acrescentar, né? Para acrescentar, mas não para tirar o principal, né? A essência da medicina. É isso que eu tenho muito receio, mas a gente não sabe qual vai ser o futuro. Mas vamos continuar lutando. Eu venho dizendo a residentes, é estudar.
Concorrência concorrência é uma questão de estudo, até mesmo na especialização. Às vezes o pessoal diz, mas eu me mato para pegar o título 3 anos, para pegar o título de especialista, né? 6 de medicina, 3 de especialidade, e ainda estão lutando aí para 4. E aparece gente fazendo o que eu faço, o que eu vou fazer. E sem título, sem nome, sem ter estudado. Isso nem se preocupe, porque a diferença está no preparo. Não adianta o indivíduo dizer que faz isso ou faz aquilo outro. Nem adianta ter 200 cursos. Adianta é saber fazer. Então, e o povo e o paciente descobre isso fácil. Então, a diferença entre o médico e o não médico está no preparo. Então, se você continuar estudando, você vai se dar bem. Aí, essa é sempre uma orientação que eu dou. A outra é que o retorno financeiro é consequência, não é o objetivo da medicina. O retorno é consequência. Você trabalhou, você fez seu trabalho, você fez o seu... Então você recebe o justo e o necessário para criar seus filhos, para você continuar estudando, para você ir para os congressos, etc. Sempre achei que a universidade é que me financiou os congressos, porque, quer dizer, na universidade, eu nunca fui para congresso nem jornada pago pela universidade. O meu ordenado da universidade eu usava para a minha formação. Né? Então eu sempre digo, você precisa ganhar para ter família, para criar sua família. Mas isso é uma consequência do seu trabalho. Então, trabalhar não tendo dinheiro como sendo o objetivo principal. Não pensar desde que entra na medicina, eu entrei na medicina para ficar rico. Isso é o maior desastre que pode ter. Você não entrou porque se você quer ficar rico, procure outra profissão. Medicina, você vai trabalhar para viver dela, como consequência do seu trabalho. Estudar, né? E aí o principal, fazer o que gosta. Se você não gosta, procure outra profissão. Você tem que fazer o que gosta. Mas isso em todas as áreas, eu tenho. Todas as áreas. Fazer o que gosta. Se você fizer o que gosta, vai se dar bem. Não tem outra saída. Então, eu sempre achei. Agora, eu sempre digo, nunca pergunte a mim. Porque eu acho que medicina é uma grande profissão. Não pergunte a mim se eu faria novamente medicina. Porque eu estou com 53 anos de formado fazendo medicina. E gostando do que eu estou fazendo. Isso é porque então eu sou suspeito quando pergunto, porque eu sou apaixonado pela medicina. Se eu pudesse, todo mundo fazia medicina. Entendeu? Eu sou apaixonado por medicina. Mas isso por quê? Me dediquei, gosto do que eu faço. Né? E felizmente não tenho patrimônio. Em relação ao que foi feito, a essa história que nós contamos aí, a mensagem seria que ela seja útil. Né? Não adianta estar fazendo isso porque ficaria no vazio. Né?
que ela seja útil para aqueles que ainda não escolheram a sua profissão, que seja útil para aqueles que estão exercendo, né, a medicina, seja na minha área de atuação, a dermatologia, mas em qualquer área. A utilidade dessa história. Nós precisamos muito dar valor ao que já passou e ao que está passando, né? Porque são exemplos que podem ser analisados, né? E pode ser uma forma de você exercer sua profissão com algum exemplo útil, algum exemplo de profissão, de profissionalismo. E, repito, né, eu faria medicina novamente. E às vezes eu sonho que estou fazendo vestibular. Às vezes eu sonho que estou fazendo vestibular de medicina. Eu acho que é a vontade, né, de estar na sala de aula. A minha vida foi consultório, sala de aula, consultório. Entendeu? Sempre dizer assim, sem esquecer o meu piano. Beleza.